Quando alguém fala em Espanha, quase sempre aparecem as mesmas imagens: Barcelona, Real Madrid, tourada, flamenco, tapas, praia lotada e festa até o dia amanhecer. É o estereótipo de um país quente, barulhento, turístico e que parece viver sem descanso. Mas tem uma parte da Espanha que anda na contramão de tudo isso. A gente está falando de um lugar onde chove muito, faz frio, a paisagem é verde, a música vem da gaita e as festas lembram mais a Irlanda do que a própria Espanha. E o mais curioso é que em boa parte das cidades nem se fala espanhol no dia a dia. Essa região se chama Galícia. Talvez o nome te soe familiar por causa do Caminho de Santiago, uma das rotas de peregrinação mais conhecidas do mundo cristão. Mas a Galícia não é só fé, não. Você sabia que essa mesma região é também uma das principais portas de entrada de substâncias ilegais no continente europeu? Que por ali opera uma das máfias mais influentes da Europa? E se eu te contar que bem no meio desse território montanhoso existe uma aldeia com apenas 7 moradores e mesmo assim funciona com 9 bares abertos? Hoje, o Belo Mundo vai te levar para conhecer uma Galícia que não aparece em cartão postal. Número 1. Localização e dados gerais. A Galícia fica lá no cantinho noroeste da Espanha, encostada em Portugal, naquela pontinha do mapa que parece meio esquecida pelo resto do país. Enquanto boa parte da Espanha é seca, quente e ensolarada, a Galícia vai na direção contrária. É úmida, verde e cheia de neblina. Só esse contraste já muda tudo. A costa é toda recortada por entradas de mar, chamadas de rias. E não tem nada a ver com as praias abertas do Mediterrâneo. São faixas de água que invadem o continente, cercadas por montanhas, vilarejos pesqueiros e cidades agarradas nas pedras. É um litoral mais fechado, mais frio, mais atlântico. E quando a gente se afasta da costa, o cenário muda de novo. O interior é feito de montanhas e vales profundos, com estradas estreitas, campos tomados pelo verde e aldeias espalhadas em lugares que parecem congelados no tempo. Essa geografia mais acidentada dificultou por muito tempo o transporte, o comércio e até a comunicação entre as comunidades. O clima na região também é diferente. A Galícia está entre as regiões mais chuvosas de toda a Espanha. O céu vive fechado, a umidade é constante e o inverno costuma ser bem mais pesado do que no resto do país. Enquanto o sul enfrenta longos períodos de seca, aqui a água nunca foi problema. Ela moldou a paisagem, influenciou a arquitetura, definiu o tipo de cultivo e até o jeito das pessoas levarem a vida. E foi justamente essa combinação de litoral fechado, interior montanhoso, clima úmido e isolamento geográfico criou uma região que parece deslocada do restante da Espanha. Um pedaço do país com cara, tempo e comportamento próprios. E essas diferenças são explicadas pela história. Número 2. História. Muito antes de alguém falar em Espanha, esse pedaço do noroeste da Península Ibérica já tinha dono. Eram os povos celtas, espalhados por morros, vales e pelo litoral recortado de falésias, vivendo em aldeias no alto das colinas, sempre perto do mar, das florestas e dos campos. A vida girava em torno da natureza e da própria comunidade. Eles plantavam, pescavam, criavam animais, faziam rituais e seguiam uma rotina fechada, mas completamente ligada ao território. A verdade é que esses povos não ficaram só na Galícia. Eles aparecem em várias regiões do norte europeu e estão na origem das culturas da Irlanda e da Escócia. Por isso, quando alguém vê uma festa com gaita, dança em roda, neblina baixa e vila de pedra, vem logo essa comparação. Até o jeito mais reservado do povo carrega traços parecidos. Mas a gente vai falar mais disso depois. Com o tempo, o cenário começa a mudar com a chegada dos romanos. Eles trazem estradas, cidades, minas e aquela lógica imperial que transformou a península. O noroeste entra nesse mundo, mas sem apagar totalmente o que já existia antes.
Quando Roma entra em colapso, chegam os suevos, depois os visigodos. Mais tarde, os mouros avançam pelo sul, mas não dominam essa área com a mesma força. De cima para baixo, os reinos cristãos vão retomando território e redesenhando fronteiras. É nesse processo que a região acaba incorporada à coroa de Castela. Perde poder político próprio, mas mantém seu jeito de viver, sua relação com o campo, com o mar e com a comunidade. Só bem depois, com a união das coroas, é que nasce a Espanha como país unificado. E mesmo assim, a Galícia nunca se misturou por completo. Seguiu com festas próprias, calendário rural forte, tradições antigas e um sentimento muito claro de identidade. A autonomia que esse povo conquistou no século XX não veio de graça. Foi resultado de uma história longa, marcada por resistência e apego à própria identidade. Hoje eles têm governo próprio, parlamento e políticas culturais próprias. E embora façam parte da Espanha, fazem questão de lembrar que também são iguais, mas com essência diferente. Número 3. O galego. Uma das primeiras coisas que chama a atenção de quem chega por aqui é que, em muitos lugares, o espanhol não domina a conversa. Você anda pela rua, entra num mercado, escuta um grupo no bar e percebe que o povo fala outra língua. É o galego. A maior parte das pessoas entende e muita gente usa no dia a dia. Em cidade pequena, ele acaba sendo o idioma natural entre vizinhos, família e trabalho. O espanhol mesmo só aparece quando chega alguém de fora e olhe lá. A presença dele também se mantém graças às escolas, onde as crianças aprendem galego desde cedo junto com o espanhol. Isso evita que o idioma vire peça de museu e garante que passe de geração em geração de forma viva. Para quem vem do Brasil, o som é curioso. Muita coisa dá para entender sem esforço, mas parece português com a ordem das palavras meio trocada. Não é português de Portugal, nem espanhol puro. Fica num meio termo que lembra o portunhol de fronteira, só que com sotaque europeu. Esse jeito de falar tem raiz antiga. Na Idade Média, o idioma daqui e o que se falava no território que hoje é Portugal eram praticamente o mesmo. Quando Portugal se separou e seguiu um caminho próprio, o galego continuou desse lado, convivendo com o castelhano. Com o tempo, foi ganhando cara própria, misturando sem perder a origem. Hoje, mais do que uma língua, o galego funciona como marca de identidade, um jeito tranquilo de afirmar quem eles são, sem precisar levantar bandeira para isso. Número 4. Tradições, festas e o jeito galego. Se tem algo que nunca saiu de cena por aqui, é o costume de celebrar junto. Festa não é só data marcada no calendário. Ela faz parte do jeito de viver. Ao longo do ano, sempre tem alguma coisa acontecendo em praças, vilas, igrejas, feiras e praias. A música já entrega que isso aqui é diferente do resto da Espanha. Em vez de violões e palmas fortes, o som mais comum é o da gaita de fole, acompanhada por tambores que marcam o ritmo de um jeito quase hipnótico. Não lembra o Mediterrâneo. Lembra muito mais o norte da Europa, e isso conversa direto com a herança celta que continua viva. Uma das celebrações mais antigas ligadas a esse passado é a Noite dos Calacus, versão local do Halloween. As ruas ganham abóboras esculpidas, velas, histórias de espíritos e aquele clima de mistério. Tudo gira em torno da ideia de que a fronteira entre vivos e mortos fica mais próxima nessa época do ano. Outra data que mobiliza todo mundo é a Noite de San Xoán, em junho. As praias e bairros se enchem de fogueiras. As pessoas pulam o fogo, fazem pedidos, comem sardinha assada com pão e ficam na rua até de madrugada. Muita gente ainda entra no mar à meia-noite, acreditando que a água leva embora as coisas ruins. Em algumas praias, mulheres pulam ondas de costas como parte de rituais ligados à fertilidade. As ervas também entram nesse universo. No fim da tarde do dia 23, o pessoal colhe plantas como arruda, alecrim e verbena. Elas ficam de molho ao ar livre durante a noite. No dia seguinte, muita gente usa essa água no rosto como um gesto de proteção, saúde e sorte.
O carnaval daqui também segue outra lógica. O entroido é rural, cheio de máscaras, sinos, roupas pesadas e figuras folclóricas que tomam conta das ruas. Em algumas vilas surgem personagens que correm, fazem barulho, assustam e provocam. Cada lugar tem sua própria versão, com trajes que atravessaram séculos. O folclore completa esse cenário. Histórias sobre procissões de almas que cruzam estradas à noite ainda fazem parte do imaginário. As chamadas meigas, uma espécie de bruxas populares, aparecem em lendas, símbolos pendurados nas portas e rituais feitos com ervas para proteger a casa. Tudo isso junto forma um jeito muito próprio de viver. Mistura de festa, superstição, fé, natureza e memória. Um modo de existir que atravessou séculos sem desaparecer. Número 5. Gastronomia. Assim como as festas, a comida aqui também é tradição passada de geração em geração. Um dos pratos mais famosos é o pulpo à feira, que nada mais é que polvo cozido, cortado em pedaços, servido só com azeite, páprica e sal grosso. Simples e presente em praticamente toda festa popular e feira de rua. Outro clássico é o caldo galego, uma sopa encorpada feita com batata, couve e carne. Ele aparece principalmente no inverno, quando o frio aperta e a comida precisa sustentar o corpo de verdade. No interior, a tradição continua forte com pratos como o lacon com grelos, que é carne de porco com folhas verdes, e com produtos feitos ali mesmo, como o queijo tetila, um queijo macio e típico da região. Para acompanhar, entra o orujo, uma aguardente local bem forte, presença certa em encontros mais animados. É desse conjunto que nasce um dos rituais mais conhecidos por aqui, a queimada. O orujo vai para uma tigela de barro junto com açúcar, casca de limão e café. Tudo isso pega fogo enquanto alguém recita o conjuro da queimada, um texto falado em voz alta que pede proteção e afasta coisas ruins. É bebida, espetáculo e tradição no mesmo momento. E junto da comida vêm as romarias. Festas religiosas em que as pessoas caminham até capelas afastadas, participam de missas e depois passam o resto do dia comendo, bebendo, tocando música e reunindo a comunidade inteira. E já que a conversa chegou em festa, bebida e tradição, tem um lugar que parece resumir tudo isso num espaço minúsculo. Número 6. Agulcha, a aldeia com 7 moradores e 9 bares. Agulcha é uma pequena aldeia no município de Dozon, no interior da província de Pontevedra, a mais ou menos 1 hora de carro de Santiago de Compostela. Em dias normais, o cenário é quase fantasma. Poucas casas ocupadas, ruas vazias, silêncio a maior parte do tempo. Hoje, vivem ali apenas 7 moradores fixos. Só que tudo muda completamente 2 vezes por mês. Nos dias 11 e 23, acontece a feira tradicional da aldeia. Uma feira que existe há séculos, desde a Idade Média, quando servia para a troca de animais, alimentos, ferramentas e produtos do campo. Quando chega o dia da feira, a aldeia parece inflar. Caminhões estacionam ao redor, barracas surgem, produtores rurais, comerciantes, moradores de vilas vizinhas e curiosos ocupam as ruas. O lugar que era vazio vira um pequeno centro comercial por algumas horas. É aí que entram os 9 bares. Em dias comuns, muitos ficam fechados, mas nos dias de feira, todos funcionam ao mesmo tempo. Gente comendo, bebendo, negociando, rindo, conversando, passando o tempo. O bar vira ponto de apoio para quem passa o dia inteiro ali. Ou seja, eles não existem para quem vive ali. Eles existem para esse fluxo temporário que aparece 2 vezes por mês. Quando a tarde cai, as barracas se fecham, os caminhões vão embora e a aldeia volta ao silêncio. Agora me diz, a Galícia é ou não é um lugar impressionante? Infelizmente, nem tudo por aqui é folclore, vinho e tradição. Foi justamente desse pedaço de terra, que se orgulha tanto da própria cultura,
que saiu um dos nomes mais pesados da história recente da Espanha, Francisco Franco. Número 7. Ditador Franco. Francisco Franco nasceu em Ferrol, uma cidade portuária do norte da Galícia, conhecida pelo estaleiro naval e pela forte tradição militar. Veio de uma família ligada ao exército e cresceu num ambiente rígido, disciplinado. Não surpreende que tenha seguido carreira militar desde cedo. Ainda jovem, ganhou fama nas campanhas no norte da África, onde ficou conhecido pelo controle severo e pela visão autoritária do mundo. Mas foi em 1936 que o nome dele entrou de vez para a história. Naquele ano, a Espanha mergulhou numa guerra civil brutal. Franco liderou parte das forças nacionalistas contra o governo republicano. O país se dividiu, cidades foram destruídas e, ao final do conflito, os nacionalistas saíram vencedores. Com a vitória, Franco assumiu o comando absoluto da Espanha. E assim começou a ditadura mais longa do século XX no país. Um regime marcado por censura à imprensa, repressão política, perseguição a opositores e controle total sobre a vida pública. E junto disso, veio também um projeto de unificação cultural forçada. Durante o regime, os idiomas regionais, como o galego, o catalão e o basco, foram empurrados para a margem. O castelhano virou a língua obrigatória nos espaços públicos, nas escolas e na comunicação oficial. O curioso é que esse projeto saiu justamente das mãos de um homem nascido numa região que tinha um idioma próprio. Franco governou até 75 e só depois da morte dele é que o país começou a reorganizar suas comunidades históricas. Foi nesse processo que a Galícia recuperou a autonomia, fortaleceu o uso do galego e voltou a exercer o direito de ser diferente, dentro de um Estado que, por décadas, tentou forçar a homogeneidade. Número 8. A Rota Atlântica. A Galícia já carregou muito peso no passado. Ditadura, repressão, silenciamento cultural. Mas algumas sombras continuam existindo no presente, só que em outro formato. Hoje, esse pedaço do norte da Espanha também é conhecido por um motivo bem menos romântico. Ele virou, ao longo das últimas décadas, uma das portas de entrada de mercadorias ilícitas. O ponto de partida está na geografia. O litoral é enorme, recortado, cheio de ruas, praias pequenas, ilhas e trechos onde quase não há vigilância. Um cenário que facilita a movimentação de barcos sem chamar atenção, criando assim uma base perfeita para atividades ilegais que começaram décadas atrás. Nos anos 70 e 80, o negócio principal ainda não era a coca. Era contrabando de cigarro. Barcos rápidos chegavam de madrugada, descarregavam caixas e iam embora antes do amanhecer. Esse dinheiro e essa logística criaram uma estrutura que mais tarde seria usada em algo muito maior. Quando o pó branco começou a chegar da América do Sul em grandes quantidades, o caminho já estava montado. A substância vinha em navios maiores ou embarcações menores, era descarregada em pontos isolados da costa e distribuída por toda a Europa a partir daqui. Foi assim que surgiram os grupos conhecidos como Máfia Galega. Não como uma organização única, mas como vários clãs familiares espalhados por vilas costeiras. Eles se especializaram no transporte e na distribuição, e em pouco tempo ficaram ricos. Em cidades pequenas começaram a aparecer mansões novas, carros importados e um padrão de vida totalmente fora da realidade local. Durante anos, parte da população viu esses chefes como benfeitores, porque ajudavam famílias, financiavam festas e patrocinavam eventos. Mas tudo começou a mudar, lá pelos anos 90, quando o Estado espanhol resolveu bater de frente. Grandes operações policiais prenderam nomes importantes, apreenderam toneladas de droga e desmontaram vários esquemas. Mas a gente sabe que as operações não foram eliminadas. Na verdade, elas apenas mudaram de método, mudaram de rota e se adaptaram. A prova mais gritante disso veio em 2019, quando um submarino artesanal, carregado de coca, foi encontrado na costa galega
depois de cruzar o oceano desde a América do Sul. Foi o primeiro narco submarino apreendido na Europa. Aquilo deixou claro que essa rota continua ativa, discreta, silenciosa, funcionando à margem do que aparece nas fotos de turismo. Um lado moderno de um problema antigo. Número 9. Abandono e futuro. Apesar da força cultural, da gastronomia rica e da presença marcante do galego, a Galícia vive um processo silencioso que ameaça tudo isso: o abandono rural. A partir dos anos 50, milhares de pessoas deixaram as aldeias em direção às grandes cidades ou migraram para outros países da Europa, como Alemanha, França e Suíça. O que ficou para trás foram campos vazios, vilarejos esvaziados e um cenário que, em muitos lugares, lembra terra esquecida. Hoje, há centenas de aldeias com 2, 3 ou 4 moradores, como a própria Guxa que acabamos de falar. Nos últimos anos, surgiram projetos para tentar reverter esse cenário. Programas que incentivam a volta ao campo, financiamento para jovens agricultores, reformas de casas antigas, políticas para atrair novos moradores. Mas o ritmo é lento. Muito mais lento do que o êxodo que tem esvaziado tudo. E aí, você já conhecia essa Galícia fora das rotas turísticas? Conta pra gente aí nos comentários o que mais te surpreendeu nesse vídeo. Se curtiu o conteúdo, deixa seu like, compartilha e, claro, não esquece de ativar a nova função do Hyper. Isso ajuda o canal a ganhar visibilidade e continuar trazendo essas viagens inacreditáveis pelo nosso belo mundo. A gente se vê na próxima.